5 principais erros que eu vejo para investidores iniciantes. Então, o primeiro deles, sem dúvida, é acreditar em tudo que vê na internet. Afinal, hoje, muita gente virou coach ou super especialista em investimentos. Muita gente se diz especialista, mas muito poucos têm bagagem para isso. Afinal, o investimento financeiro talvez seja uma das ciências mais complicadas que existe. Então aí você vai entrar nessa modinha, muitas vezes pirâmides, às vezes tem a maré, do Bitcoin, do criptoativo, até mesmo uma ação. A ação X vai bombar. Vai bombar por quê? Qual o contexto por trás disso, Então acreditar no que você vê na internet, sem antes checar com um profissional, um assessor de investimentos, um economista e alguém que você confie de fato, é um erro gravíssimo. O erro número 2 é menosprezar o seu perfil. O que é isso? Muitas vezes o especialista da internet, mesmo sem ser um especialista, ele acerta no curtíssimo prazo. Então você vai lá e entra numa ação, entra em criptoativo e depois você começa a cair. Você tem perfil, você tem estômago para aguentar as oscilações? E muita gente está começando, pensa o seguinte: comigo não vai dar errado. Eu faço até uma analogia um tanto quanto estranha, que é o seguinte: a gente pode de fato atravessar uma vida toda sem ter um acidente grave. Às vezes você dá uma amassadinha no carro, um arranhãozinho daqui, outro dali, mas nada gravíssimo, digamos assim. E eu falo, o investidor que entra em renda variável, seja ações, seja criptoativos, qualquer tipo de renda variável, vai sofrer um acidente grave em algum momento. O que eu quero dizer com isso? Vai sofrer grandes perdas. Grandes perdas eu falo mais de 50%. Então se você começou lá com 10 mil reais, de repente em 2, 3 meses você tem lá 5, às vezes 4 mil reais. Você está preparado para isso? Porque renda variável, como o próprio nome diz, oscila e isso vai acontecer. Então não menospreze o seu perfil. Se você é conservador, não invente de operar renda variável. Se é moderado, prefira a renda fixa e coloque um pouquinho de pimenta, 20%, no máximo 30% em renda variável. Sim, se você tem um perfil agressivo, pode ir no máximo com 50% na renda variável, mas não vá com todos os ovos na mesma cesta, porque a chance de quebrar todos eles é muito grande. Terceiro erro muito comum: fazer grandes apostas em modinhas. Aí, de novo, pode parecer com o primeiro item, que é acreditar em tudo que você vê na internet, mas você vê lá, nossa, o petróleo vai explodir porque está em guerra. Sim, isso pode dar certo durante 1 mês, 2 meses, mas, de novo, se vai fazer aposta, aposta pequeno. Isso serve para criptoativos, para as ações e principalmente commodities, que eu falo que são as modinhas. Vive, a gente fala assim, pé de avestruz, boi gordo, ouro, metal, platina. Gente, isso são ativos de muito alto risco. É muito difícil prever, depende muito de demanda e oferta do exterior, Estados Unidos, China principalmente. Então, quem somos nós para manipular ou para ter controle sobre o preço desses ativos? Esses tokens, não estou nem falando de criptoativo, mas a derivada desses criptoativos, que são os tokens, enfim. Tem um grupo aqui que se diz especialista, os caras acertam a maioria. Se quiser apostar, aposte, mas pequenininho, porque na maior parte das vezes dá errado, principalmente no longo prazo. Um outro erro grave, o quarto deles: acreditar no amigo que se diz profundo conhecedor. Então esse cara, ele nunca erra um trade, ele compra na mínima e vende na máxima. É impressionante. E aí você vai falar, aí esse seu amigo vai chegar e falar assim: olha, eu comprei a ação X. Se for verdade que de fato ele comprou a ação, ela já está muito cara. Você vai chegar no final da festa. Se o cara fosse tão bom assim, ele estaria vivendo disso e nem ia precisar trabalhar. É muito mentira. Olha, eu tenho 17 anos de profissão como assessor de investimentos.
já atendi mais de 3 mil clientes e eu enxergo a conta dessas pessoas. É bizarro assim, a discrepância entre o que se diz, né, o que essas pessoas dizem e o que de fato elas fazem. Não acredite, então você siga um profissional, alguém que você confia, alguém certificado, que tenha bagagem no mercado financeiro, porque o amigo lá, ele só vai contar os casos de sucesso, os trades em ações, os criptoativos que deram certo. Quando ele errar, ele vai ficar pianinho e você nem vai saber disso. Finalmente, o quinto e último erro grave é acreditar no dinheiro fácil, achar que vai ganhar altos retornos muito rápido e ficar rico investindo pouco dinheiro. Existe aquela expressão, né, no mercado financeiro, não existe definitivamente almoço grátis. Quanto que uma carteira deve render? Você sabe, o balizador nada mais é do que a LFT ou o Tesouro Selic, que nada mais é do que a taxa de juros de referência da economia. Aí vão falar assim, tem ali um amigo meu ou um conhecido de um amigo meu, normalmente é o conhecido do amigo, que está oferecendo 2, 3, 5% ao mês. Eu nunca vi um caso que não terminou em pirâmide. Nunca na minha vida. Não existe dinheiro fácil. Se existisse, todo mundo faria. Imagina se não estariam fazendo, os próprios bancos fazendo para eles mesmos. Não existe definitivamente. Então sim, ativos de risco vão render 2, 3 vezes o que rende o Tesouro Selic, né, que é a taxa de referência da economia, mas não vai dobrar todo ano ou nada parecido com isso. Se vierem com essa história, tenha absoluta certeza que tem pegadinha aí, que isso é uma armadilha, que pode sim funcionar em curto prazo, mas o último apaga a luz. Uma hora a pirâmide vai cair.